Olha só, eu coloquei aí para vocês, banco pagou, né? O que será que o banco pagou em um dia e foi para a conta do aposentado? O que será que foi realmente pago e que o aposentado recebeu em um dia, né? Bom, eu vou explicar para vocês em detalhes para que vocês possam entender, tá? Bom, diariamente, pessoal, eu recebo inúmeras perguntas, né? Inúmeras solicitações, vamos se dizer assim. Muitas pessoas ou pedindo para fazer uma simulação de um contrato novo, mas na maioria das vezes, até mesmo de um cartão, mas na maioria das vezes, uma simulação referente a refinanciamento ou portabilidade. Como eu sempre falo para vocês, a portabilidade ela está em alta, né? Está sendo efetivado muitos contratos de portabilidade. Por quê? Por mais que nós não temos aí muitos bancos com taxas reduzidas, mas temos alguns que está trabalhando muito bem com a portabilidade, certo? Então, por isso, muitas pessoas acabam me procurando, né, para fazer uma simulação justamente do quê? De uma portabilidade. Bom, eu atendi um cliente há dias atrás, certo? Alguns dias atrás, e fiz o levantamento deste cliente. Primeira coisa que nós olhamos sempre que nós vamos fazer um levantamento, se existe algum tipo de margem disponível. E olha só, esse cliente ele não tinha margem para empréstimo. O empréstimo estava, ele é um aposentado, tá, pessoal? Ele estava com 35% do seu salário comprometido com o empréstimo. Então, margem para contrato novo, ele não tinha. Porém, ele tinha margem para cartão benefício. O cartão benefício, ele tinha margem disponível. Mas ele estava interessado em quê? Na famosa o quê? Portabilidade. Exatamente isso. Ele gostaria que eu fizesse um levantamento, né? Ele queria saber quanto ele poderia pegar, no caso, do cartão, mas ele queria que eu fizesse um levantamento para ele referente aos contratos que ele já paga, se existia alguma possibilidade, né? Alguma possibilidade de renovação. Eu sempre uso a palavra renovação, pessoal, porque ela serve tanto para refinanciamento quanto para portabilidade. Tá? Tem pessoas que às vezes a gente responde, olha, não foi possível fazer nenhum tipo de renovação. E tem pessoas que acabam falando assim para mim, não, mas eu quero portabilidade. A portabilidade também é uma renovação, tá, pessoal? Então, por isso que às vezes eu uso esse termo, renovação. Então, no caso deste cliente, ele queria que eu fizesse, né, no caso, análise dos contratos que ele já paga para ver se existia a possibilidade de fazer, no caso, uma portabilidade, certo? Bom, vamos lá, vamos por partes, né, pessoal? Vamos por partes para que vocês possam entender, tá? Então, eu passei primeiramente qual o valor que ele tinha disponível do cartão benefício e quais são as regras do cartão benefício. Que hoje, como vocês sabem, cartão benefício ele é parcelado em 84 meses, coisa que lá atrás não era feito desta forma. Então, passei todas as informações referente ao cartão benefício para ele. Então, ele já tinha todas as informações do cartão. Depois, eu fiz, então, essa análise minuciosa de todos os contratos que ele já paga, certo? E nós podemos, no caso, poderíamos tentar a portabilidade de 3 contratos que ele paga. 3, tá, pessoal? De bancos diferentes, tá certo? Então, eram bancos diferentes. Mas 3 daria para a gente tentar, no caso, solicitar essa portabilidade. E aí que entra a grande surpresa, o que realmente o cliente ficou assim satisfeito e também levou até mesmo um susto. Até eu levei um susto e eu vou explicar para vocês o porquê, tá, pessoal? Bom, ele aceitou, no caso, né, fazer tanto a contratação do cartão benefício quanto as 3 portabilidades, certo? E foi assim que eu dei a entrada na solicitação dele, no caso, a solicitação do cartão e também a solicitação de portabilidade, certo? Como eu sempre explico aqui para vocês, toda a portabilidade nós temos que fazer o quê?
dar entrada, fazer a solicitação de portabilidade para o banco onde está o seu contrato. Então, no caso, fiz todo o contrato para ele, ele fez a confirmação digital. Mais uma vez, friso a necessidade da confirmação digital corretamente, tá certo? Para que realmente a sua proposta possa prosseguir. Ele fez essa confirmação e daí sim começou a contar o quê? Aquele prazo que eu falo para vocês inicial, um prazo de 5 dias úteis, tá? Para que o saldo seja enviado. Então, o que vai acontecer? O banco em que nós estamos passando a proposta vai solicitar o saldo devedor para o banco onde está o seu contrato, certo? Então, tem que fazer essa comunicação aí, é tudo via sistema. Então, vocês estão entendendo, pessoal? Coloca aí nos comentários se vocês estão entendendo como vai funcionar, como na realidade funciona a portabilidade, tá? Então, nós fizemos essa solicitação. E aí, nós temos que aguardar o prazo de 5 dias úteis, tá, pessoal? 5 dias úteis para que realmente o saldo seja informado pelo banco onde está o seu contrato. Lembrando, pessoal, mais uma vez aqui para vocês, que eu sempre trago essa informação, que quando a gente vai fazer uma portabilidade, quando a pessoa me pergunta qual o prazo para recebimento, eu sempre passo um prazo médio, tá? De 15 dias úteis. Por quê? A portabilidade é um processo mais demorado, tá? Tem que solicitar o saldo, depois tem que desaverbar, depois tem que averbar o contrato novo. Então, é um processo mais complexo. Então, eu sempre passo um prazo médio de 15 dias úteis. Porém, nos últimos dias, vamos colocar aí, no último mês, vamos colocar um mês, tá? Eu tenho até mesmo reduzido esse prazo, tá? Claro que é um prazo médio, tá, pessoal? Não é cravado, é mais ou menos. Mas eu estou até mesmo reduzindo, e vocês vão entender o porquê que eu estou reduzindo esse prazo para mais ou menos 10 dias úteis, tá? Nunca vai ser, deu 10º dia, meu dinheiro não tá na conta, tá errado. Não, gente, é um prazo médio, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a portabilidade vem evoluindo bastante. E vocês vão entender neste caso que eu estou explicando para vocês, tá? Então, eu fiz a solicitação, no caso da portabilidade, solicitei o saldo devedor. O saldo devedor de um contrato deste cliente chegou no 4º dia, tá? Não falei para vocês que são 5 dias para que o banco possa informar o saldo devedor? Então, olha só, já ganhamos um dia, antecipou a vinda do saldo dele, né? No caso, em um dia, era para vir dia X, veio dia Y, para que vocês possam entender, tá? Então, já ganhamos um dia. Mas aí, pessoal, como eu falei para vocês, o que tem que acontecer depois que o saldo devedor vem? O banco vai pagar este saldo devedor, lembrando sempre que vocês precisam sempre estar em conexão com o seu correspondente, porque no dia que chega o saldo, pode solicitar uma nova confirmação digital. Então, você tem que estar atento ao celular, porque não dá para esperar, pessoal. Não dá para falar assim, depois eu vou fazer a confirmação digital. Não, a hora que o banco pede a confirmação, já tem que fazer a confirmação digital, porque tem horário bancário para pagar o saldo devedor. Então, se não fizer a confirmação, perde o saldo naquele dia, tem que começar o processo tudo de novo, tá certo? Este cliente estava atento ao celular, eu falei que precisava fazer uma nova confirmação, de imediato ele já fez e o saldo devedor foi pago, tá, pessoal? O saldo devedor deste cliente foi pago. Mas sabe qual foi a surpresa, pessoal? Vocês vão entender agora. Sabe qual foi a surpresa? Eu não falei para vocês que eu passo um prazo médio de 10 a 15 dias úteis? Olha só, ele aguardou 4 dias para um contrato chegar ao saldo devedor. Aguardou 4. Sabe o que aconteceu com este contrato, pessoal? No dia seguinte, ele já foi
desaverbado, ou seja, já foi excluído do banco onde estava o contrato e já foi averbado até mesmo o refim de portabilidade e no dia seguinte o cliente já recebeu o dinheiro daquele contrato, daquela portabilidade. Olha só, pessoal, com 5 dias úteis, isso é inédito, isso realmente é surpreendente dentro de uma operação de portabilidade. Porque olha só o prazo médio que eu passo para vocês, de 10 a 15 dias úteis. O cliente, no caso, em 5 dias úteis, né? O prazo total, lembrando que sempre que chega o saldo devedor, o outro banco onde está o seu contrato, ele tem mais 5 dias por lei, para daí sim ele excluir o contrato. Vocês entendem por que eu passo um prazo de 10 a 15 dias úteis? E olha só, em um dia, depois que chegou o saldo devedor, em um dia o contrato já foi excluído e o contrato já foi pago. Isso é surpreendente, isso realmente mostra que há condições dos bancos realmente agilizarem, né? No caso, mais a portabilidade, basta querer, porque se este banco conseguiu, outros também podem conseguir. Mas é claro, pessoal, não é uma regra, é claro a exceção. Existe a possibilidade, por isso que eu trago para vocês tudo o que acontece no consignado na prática, porque a teoria é uma situação, a prática é totalmente diferente. Então, vocês entendem a importância de saber como funciona a operação, como funciona o consignado. Quando você for fazer alguma operação de portabilidade, você vai entender exatamente como funciona, desde a solicitação até realmente finalizar a sua proposta. Tá certo, pessoal? Gostaram da informação? Entenderam como funcionou no caso deste cliente? E pode acontecer com você. Por isso que eu trouxe para vocês mais um caso de sucesso para que vocês possam entender e realmente ver que a portabilidade está funcionando normalmente, tá certo?